Olá, meus amigos do canal Mente Mestra, do nosso curso A Chave Mestra para o Desenvolvimento Mental. Tudo bem com vocês? Aqui fala Aline Sá. Sejam bem-vindos mais uma vez às nossas aulas. Hoje vamos para a aula de número 9. Estamos agora andando, caminhando bem nesse processo. Então, o curso A Chave Mestra, ele vem enfatizar novamente nessa aula alguns pontos importantes que ele já falou em aulas passadas. Ou seja, sobre as ferramentas, né? Como fazer com que nossa mente utilize da melhor forma possível essas ferramentas e esses mecanismos para alcançarmos as condições que nós desejamos. Então, o que são as ferramentas? São as formas que nós utilizamos para poder conseguir o desejado. Por exemplo, se você tem uma caixa de ferramentas em casa e você tem madeiras ou ferro, que é o material, você pode moldar qualquer coisa utilizando as ferramentas como um suporte. E nessa aula de hoje ele vai falar justamente sobre as ferramentas que nós podemos utilizar para nos ajudar nesse processo mental de construção dos nossos desejos. E ele diz assim: se você deseja mudar as circunstâncias, primeiro é você que deve mudar. Se você deseja alguma coisa, primeiro você tem que mudar isso internamente. O externo nunca vem como uma ação. O externo sempre é a reação. Tudo que acontece acontece primeiro dentro da gente para depois ir para o mundo externo. Então, seus desejos, seus caprichos, suas fantasias ou suas ambições podem ser frustradas a cada passo. Porém, os seus pensamentos íntimos se encontrarão a justa expressão, tão certo como a planta floresce da semente. Nós temos os nossos desejos, ambições, caprichos, só que isso são as nossas sementes que brotarão em um solo, do mesmo jeito que é na natureza. E qual é o solo? Onde é que está o solo? No nosso pensamento. Então, as sementes serão plantadas num solo fértil. Suponhamos que desejamos mudar as circunstâncias. Estejamos numa situação que não queremos estar. Queremos mudar essa circunstância. Então, como é que a gente procede para fazer essa mudança? E a resposta é muito simples. É chamada a lei do crescimento. Que também é chamada a lei de causa e efeito. Isso tudo é tão absolutamente preciso no reino oculto do pensamento, assim como no reino das coisas materiais. Do mesmo jeito que temos o nosso solo fértil ali para qualquer tipo de plantio, nós temos também que ter a sua certeza de que se colocarmos uma semente neste solo e sabermos que semente estamos plantando, teremos o direito a essa colheita. Isso já foi dito em outras aulas. Ele está começando essa aula aqui, fortalecendo essa ideia. Então ele diz: mantenha em mente o que deseja. Afirme um fato consumado. Se você planta uma semente de milho, você sabe que aquela semente vai dar milho. Você não vai esperar que ali nasça feijões. Então, a certeza do plantio é a certeza da colheita. Você não vai plantar sementes ao solo e dizer: ai, mas não vem, mas não isso, não aquilo. E se chover, e se não chover. Isso são atitudes que fazem com que as coisas não cresçam, não alcancem os seus objetivos. Então, essa afirmação de que se eu planto, eu tenho toda a certeza da colheita, isso é de grande importância nesse processo mental. Então, ele diz assim: a repetição constante leva à convicção. O
que é essa repetição constante? Eu plantei, eu estou ali olhando, eu sei o que eu vou colher, eu sei onde está onde é que vai a minha parte do processo. E a minha parte do processo eu plantei o milho, eu plantei o milho, eu plantei o milho, eu vou colher esse milho de forma clara e substancial. Pela repetição constante, chega a ser parte de nós. Nós sabemos que aquilo ali está consumado. Então, fazemos parte desse desejo já. Aquele desejo já está dentro de nós. A verdade foi consumada. Então, a partir disso, isso se chama caráter. E o caráter é a soma de milhares de pequenos esforços para viver de acordo com o que há de melhor em nós. Então, esse caráter, a gente compara a palavra caráter com personalidade. O caráter da pessoa quando é mal, quando é isso. Mas não, o caráter é a firmeza nesse sentido. É a firmeza do pensamento. É a certeza. É o esforço. É a precisão para que as coisas aconteçam. Então, nesse livro ele vai falar muito sobre esse caráter. E ele vai dizer que o caráter não é uma coisa do acaso. É um resultado de esforço contínuo, certo? Então, o entendimento aqui da palavra caráter é esse. Resultado de esforço contínuo. Se você é tímido, indeciso, e ao mesmo tempo você tem certeza esperança que você vai conseguir alguma coisa, não há congruência com os seus pensamentos. Isso não faz o seu caráter. Isso não gera para que as coisas aconteçam. Duas coisas não podem existir no mesmo lugar e ao mesmo tempo. Isso é de grande valia nesse entendimento dessa lição. Duas coisas não ocupam o mesmo espaço. Você não pode plantar uma coisa e acreditar que vem outra, ou duvidar. Se você é indeciso, não é? Se você não tem atitudes de medo, de negação, e ao mesmo tempo você tem de esperança, de fé, não funciona. Você tem que ser congruente com o seu pensamento e a sua atitude para que aquilo ali vire um fato, ok? As mesmas coisas se aplicam ao mundo que se aplica ao mundo mental, também se aplica ao mundo espiritual, de modo que medo, carência, limitação, já disse isso, sejam substituídos imediatamente por pensamentos de energia, independência e confiança. Você tem que saber que jogo que você faz no seu pensamento para que as coisas aconteçam. Lembra bem um joguinho de quebra-cabeça. A peça só encaixa as peças se elas tiverem o mesmo tamanho, se tiverem o mesmo. Você não pode pegar peças de um computador, de um quebra-cabeça e querer montar com outro. Não encaixa. As coisas são essas ferramentas que ele diz aqui no livro também são os mecanismos que eu também já falei em outra aula, que precisa desses encaixes perfeitos. Precisa dessa congruência para que aconteça. Não pode ser coisas aleatórias. Eu não posso ter medo e confiança. São duas coisas que não combinam. Quem tem medo não tem confiança. Então, troque o medo imediatamente pela confiança. E a forma mais fácil e natural de fazer isso é escolher através de afirmações. E essas afirmações têm que ser apropriadas para o seu caso particular, ok? Digamos que você é uma pessoa que tem muito medo das coisas. Você vai perceber o que é que tira o medo. O medo, muita gente pensa que o amor, o contrário do amor é ódio. E não é. O contrário do amor, a vibração do amor, ela quebra a vibração do medo. Então, quando a pessoa tem muito medo, ela tem que vibrar no amor incondicional. E esse amor incondicional vem na fé, na certeza, não é? E preenchimento desse poder que nos dá toda a capacidade de acreditar
num Deus tão poderoso, num universo tão onipotente, que o medo não há espaço para ele. Se você acredita nesse amor, não há espaço para esse medo. Então você tem que substituir esses sentimentos conscientemente, ok? Para que isso aconteça. O pensamento positivo, ele destruirá o pensamento negativo na mesma hora, tão certo como a luz destrói a escuridão. Imagine que eu estou aqui num espaço que está tudo escuro. A única coisa que vai tirar essa escuridão é a luz. Seja ela pequena como for, uma luz de um fósforo, uma luz de uma lanterna, a luz de uma vela, qualquer luz tira a escuridão. Então, conscientemente, você tem que saber o que é que está causando aquele pensamento em você e o que é que pode retirar aquele pensamento. E aí, automaticamente, você vai fazer essa troca, essa virada de chave para que as coisas aconteçam e os resultados sejam eficazes, certo? A ação é a flor do pensamento e as circunstâncias são os resultados da ação. De modo que, deixa eu voltar. De modo que constantemente você possui as ferramentas com as quais poderá fazer ou deixar de fazer algo, pelo que certa ou inevitavelmente a recompensa será a alegria ou o sofrimento. Então, se você tem um pensamento, este pensamento ele pode gerar sua alegria ou o seu sofrimento, porque essa semente que você está germinando, ela vai brotar. De qualquer forma, ela vai brotar. E você tem que saber que ferramentas utilizar para saber que pensamento é esse que você está tendo ou que pensamento é esse que você quer. Essas são as ferramentas. A ferramenta é o autoconhecimento. A ferramenta é a ação em saber o que se passa dentro de você. Há possivelmente 3 coisas que a gente pode desejar nesse mundo. 3 coisas. Se eu perguntar para você o que é felicidade, você pode dizer: a minha felicidade está em eu ter uma saúde plena. A minha felicidade está em eu ter abundância. A minha felicidade está em eu ter amor. São essas 3 coisas que fazem as necessidades maiores do homem. O resto das outras coisas, elas perpassam por essas 3. Então, como assim, Aline? Se eu tenho saúde perfeita, eu estou bem para frutificar as outras coisas. Então, no meu interior, se eu tiver essas 3 coisas organizadas, em congruência, as outras virão de forma natural. Então, vamos conhecer mais um pouquinho dessas 3 coisas, como ele explica aqui. O segredo para encontrá-las é simplesmente aplicar o mecanismo apropriado do poder onipotente, ao qual cada indivíduo tem acesso. Então, nós temos acesso a essas 3 coisas que nos farão felizes. Porque são essas 3 coisas as ferramentas que movem todo o nosso universo mental e material. Essas 3 coisas são o bem necessário para que a humanidade floresça em todos os aspectos, para que todas as suas expressões e seus desenvolvimentos sejam pertinentes a este mundo. São essas 3 coisas que completam toda a sua essência do ser: o amor, a saúde e a abundância. Então, vamos a melhor explicação sobre essas 3 coisas. Todos admitirão, todos os seres humanos neste planeta admitirão que a saúde é absolutamente essencial. Ninguém pode ser feliz se o corpo físico tem dor. Ninguém.
Então, a saúde, ele está lá. É a primeira coisa que, se eu perguntar a qualquer ser humano, ele vai me dizer. Se eu tiver saúde perfeita, eu estou bem. Nem toda gente admitirá tão facilmente que a abundância também é uma dessas coisas tão importantes para a nossa vida. Nem todo mundo admitirá que a abundância é a fonte necessária e considerada suficiente para um ser humano. Por quê? Porque muita gente, é fácil dizer que quem é abundante, quem é rico é mesquinho, quem é rico é mau. Essas crenças que limitaram dão ao ser humano um pensamento de que a abundância não é uma das coisas mais necessárias para o ser humano. E isso pode ser considerado como uma carência dolorosa para a vida do ser humano. Porque se ele não entender que isto é um bem necessário, como a própria natureza mostra, que provê o suficiente e abundante, generoso e prodigioso, então o homem começará a entender que, se ele faz parte dessa natureza, ele também é abundante. Ele também precisa dessa abundância para suprir todas as suas necessidades da raça humana. Todas. Perpassa pela saúde e perpassa pela abundância. Então, também temos a certeza de que todos admitirão provavelmente que o amor é também a coisa mais importante. Eu não estou colocando aqui nada em primeiro, segundo ou terceiro, em terceira posição. Eu estou colocando aqui as 3 coisas mais importantes para fazer a felicidade humana, para gerar o essencial na humanidade. E o amor, ele é esse meio também de trazer essa felicidade. Seja lá qual for o amor, o que você entende por amor. Mas o amor que a gente fala aqui nesse contexto é esse amor primordial. Esse amor que perpassa níveis de afeto, de sexo, de gêneros, de etnias. Esse amor primordial. Então, essa saúde plena, essa abundância plena e esse amor pleno. Tudo isso nessa plenitude, nessa magnificência, né? Tudo isso nessa plenitude, nessa substância universal que temos como base de Deus, do universo, do todo. Então, o que é o mecanismo pelo qual podemos nos conectar conscientemente com esta fonte infinita? Está no nosso modo de pensar. Todo esse mecanismo que busca essas 3 coisas vem desta conexão, mecanismo pelo qual podemos nos conectar conscientemente com esta fonte de infinita. E está tudo aqui. É o nosso modo de pensar que conecta com esta fonte onipotente. Ok, vamos lá então. É muito importante esta parte. Revisa novamente sobre todo o nosso processo de pensamento. Portanto, pensar corretamente é entrar no lugar do segredo superior. Esse livro, eu já disse a vocês que ele foi escrito em 1916 por Charles Annel. Estes mesmos princípios eu trouxe para vocês verem, aqui falando sobre os pensamentos. Eu trouxe aqui outros 2 livros de grandes escritores que fazem parte agora deste fluxo que está vindo agora de conhecimento, não é? Que é Napoleão Hill. Aqui no livro Pense e Enriqueça, até marquei aqui em cima, quando ele fala sobre esse poder do pensamento.
nessa mesma linha que Charles Anel coloca. E ele diz assim, pontos a fixar, não é? Todas as oportunidades que você precisa na sua vida estão no seu pensamento. E essa mente, esse seu pensamento é uma oficina de criação. Esta mente, este solo de plantio, onde tudo dá. Tudo. E toda essa riqueza, essa abundância que eu falei, que faz parte das três coisas essencialmente importantes para a humanidade, está no nosso pensamento. E uma das ferramentas dele é a imaginação. Ele diz aqui, olha, a imaginação é literalmente a oficina. Então, é a ferramenta em que se moldam os planos criados pelo homem. Impulso e desejo recebem moldes, forma e ação através do auxílio da faculdade imaginativa da mente. Disse que o homem pode criar tudo que imagina. E com o auxílio desta faculdade imaginativa, o homem descobriu e dominou mais forças da natureza. Com o auxílio destas forças da natureza, o homem descobriu muito mais nessa última década do que em muitos anos da civilização. Conquistou o ar tão completamente que os pássaros são pobres competidores com ele. Analisou e pesou o sol, a distância de milhões e milhões de quilômetros, e determinou, com auxílio da imaginação, os elementos que o constituem. Aumentou a velocidade de locomoção a ponto de poder viajar mais e mais rápido que o som. A única limitação dentro da razão está no desenvolvimento e no uso que faz desta imaginação. Ainda não atingiu o ápice do desenvolvimento no uso da faculdade imaginativa. Ele apenas descobriu que possui a imaginação como uma ferramenta. Então, neste livro ele fala todo sobre isso, que todo o processo mental é responsável por toda esta evolução humana, não é? Então, e agora eu vou mostrar também nesse outro livro, que diz as mesmas coisas também de Rhonda Byrne. Todo mundo já ouviu falar sobre o livro O Segredo. Temos aqui. E aqui também ele diz a mesma coisinha sobre a imaginação e a mente criativa. Então aqui nessa parte que ele coloca, olha, como usar o segredo. Você é um criador e existe um processo fácil de criar usando a lei da atração. Os maiores mestres e avatares partilharam esse processo criativo através da sua obra espantosa, numa diversidade de formas. Alguns grandes mestres criaram histórias para demonstrar como o universo funciona. A sabedoria incluída na sua história tem sido transmitida ao longo dos séculos e tornou-se lendária. Muitas pessoas que vivem na atualidade não perceberam ainda que a essência dessas histórias é a própria verdade da vida. Neste capítulo 9 que a gente está estudando, a gente também vai falar sobre a verdade. Então, o que é essa verdade? A verdade é isso aqui que a gente está falando sobre isso agora. O poder mental, o poder da imaginação, o poder do pensamento. O poder de pensar como Aladim e a sua lâmpada maravilhosa. Então, quando ele diz assim, apareceu um gênio na lâmpada, e ele diz, Senhor, o que é que você deseja? Então, nesse momento, se aparecesse um gênio da lâmpada para você, o que é que você desejaria? O que é que você pensaria primeiro? Primeiro você ia pensar, não é? Ia pensar, e agora? O que é que eu quero? Como é que eu vou pensar isso de uma forma que eu tenho 3 desejos? Ele ainda, na história de Aladim, ele ainda foi claro. Olha, você tem 3 desejos.
Se soubermos fazer com que esses três desejos, seja esses três fortes poderes que dá da saúde, da abundância e do amor. E se você fosse ali firme nessas três palavras para o gênio da lâmpada. Eu quero saúde, eu quero abundância e eu quero amor. Ele jamais diria a você, o que é que você quer? Ah, eu quero uma casa maravilhosa. Ele só iria te dar a casa. Isso não é abundância. Isso é escassez. Porque você pensou no pouco. Você pensou num fruto somente. Não na árvore. Então, esse pensamento dessas três coisas, que é a árvore, é a essência de tudo. E faz com que brote outros e outros e outros. Essa história de Aladim, do gênio da lâmpada, ele diz assim, ó, vamos pegar essa metáfora e aplicá-la à sua vida. Lembre-se que Aladim é a pessoa que pede sempre o que quer e depois tem um universo todo ao seu dispor. O gênio da lâmpada é o seu superior. Ele pode lhe conceder qualquer coisa, não é? E esse gênio diz sim para tudo que você pede. O seu desejo é uma ordem. No entanto, você só tem 3 desejos. E você for usar o seu pensamento criativo, mas ele passou por inúmeras coisas, mas não esqueceu que os 3 elementos fundamentais são a saúde, a abundância e o amor. Eles 3 puros, vindo dessa essência divina, vindo dessa essência universal. Compreenderam o segredo? Eu desmistifiquei tudo que tinha para desmistificar aqui com vocês agora. Então, não existe outra coisa que a gente deseje que não seja esta, só que na sua forma completa, plena, total. Eu não posso ser pequenino diante de um universo tão grandioso. Eu não posso pensar que a lâmpada tem que me dar um carro, um momento, uma experiência. Eu posso ter tudo. Ela me dá, dentro dessas 3 essências, todo o universo. Todo. Viram que incrível isso? Essa lâmpada é a chave principal que fará você constatar que essa é a condição fundamental e imprescindível para a lei absoluta do sucesso, a lei absoluta do universo, a plenitude, o grandioso poder é saúde, prosperidade, que é abundância e amor, certo? Então, para pensar corretamente e com precisão, nós precisamos saber dessa verdade. Saber que o que está embaixo são supérfluos. Porque nós precisamos dessa verdade, desse princípio, para tudo na nossa vida. Essa saúde plena, esse amor pleno e essa abundância plena. Tudo isso é a verdade sobre o que nós somos e sobre o que nós estamos fazendo aqui neste planeta. É o precedente de cada ação correta. Conhecer essa verdade para estar seguro, para sentir confiança, proporciona satisfação. Quando você conhece que você tem isso já, dentro de você, você tem essas 3 coisas. Só esperando que você faça essa correlação, essa comunhão com esse todo. Isso não tem comparação com mais nada. Então, mais nada. Sai tudo que é ruim, dúvidas, conflitos, perigo. Porque você já tem tudo ali, você tem uma saúde perfeita, você tem a abundância para tudo, você tem a prosperidade, o amor verdadeiro.
Então, por que você vai estar preocupado com mais alguma coisa? Você já tem a verdade. E conhecer a verdade é estar em harmonia com o poder infinito e onipotente. E, portanto, se conectar com esse poder é irresistivelmente perfeito. É o que lança distante de todas as outras coisas pequeninas do mundo, como a discórdia, a desarmonia, a dúvida, o erro. Porque a verdade é poderosíssima e ela prevalece. Quando eu estou distante das outras coisas que são as mentiras, a verdade ela prevalece. Não há discórdia, não há desunião, não há falta, não há carência, não há dor, não há sofrimento. Porque eu tenho as 3 coisas mais importantes que Deus está me dando. Eu tenho e tenho que ter essa certeza e fazer essa conexão até o meu intelecto perceber e ligar essa ponte e fazer essa ponte. Porque não adianta eu estar dizendo e o meu pensamento vir ao contrário. Então, quando você realmente faz com que o seu intelecto perceba que esse resultado ele tem que ser baseado na verdade, você tem que tirar todas as outras faltas. Todas. Porque senão você fica caindo no erro. Se você não viver na verdade, você volta para o erro. Você volta para a premissa da falta, do desamor, do ódio, da guerra, da doença. E você não pode viver com esse pensamento nisso. Você tem que viver plenamente na verdade. Totalmente na verdade. Em harmonia com essa verdade. Em proporção de grande magnitude e caráter com essa verdade. Então, como é que nós vamos conhecer essa verdade? Para que ela funcione neste nosso organismo. Como é que a gente faz essa mente conectar? Essa onipresença chegar aqui e ficar, né? Primeiro, é ter a congruência correta dos pensamentos, é vigiai e orai. E o segundo é a certeza, a força, a fé. E a gente pode fazer isso quando a nossa mente ainda não está habituada, para a gente fazer essas conexões neurais, porque isso vai partir do nosso cérebro. Como o Dr. Joy já mostrou, o nosso cérebro cria conexões neurais, né? São as pontes elétricas e eletromagnéticas que fazem fluir dentro do nosso organismo, dentro do nosso sangue, dentro das nossas células, a partir do pensamento. Então, esse pensamento é uma fortaleza para que essa verdade venha até nós. Eu já disse também em outra aula, é um mecanismo como é o mecanismo da luz. Eu só vou ter energia na minha casa quando eu puxar o fio que liga para a outra energia. Então, se somos perfeição, devemos manifestar perfeição e afirmar esta perfeição. Eu sou inteiro, perfeito, forte, poderoso, amoroso, harmonioso e feliz. Eu sou inteiro, perfeito, forte, poderoso, amoroso, harmonioso e feliz. Eu sou inteiro, perfeito, forte, poderoso, amoroso, harmonioso e feliz. Eu sou inteiro, perfeito, forte, poderoso, amoroso, harmonioso e feliz. Se eu sou inteiro e perfeito, eu recebo todas essas células inteiras e perfeitas e saudáveis. Se eu sou forte, poderosa, eu recebo toda a potência que vai me trazer a abundância. Se eu sou amorosa e harmoniosa, eu recebo todo o amor de Deus,
toda a sua plenitude amorosa, de respeito, de valores, de unicidade. E todo esse contexto de inteiro e perfeito e forte, e poderoso e harmonioso e amoroso me torna feliz. Percebeu que está aqui os 3 desejos da lâmpada de Aladim. Os 3 desejos que você está pedindo ao universo. Os 3 desejos vão ser aceitos, vão ser conectados através dessa afirmação, que é a afirmação perfeita para você receber essas 3 essências: a saúde, a abundância e o amor. São essas 3 essências que te farão feliz. São essas 3 essências que te conectam com esta plenitude, que nos conecta, que nos fortalece, que nos dá toda a força, energia e substância primordial. Perceberam que é através dessa afirmação diária e que se faz dentro de nós integralmente, nos conduz ao universo, a Deus, nos eleva e nos conecta com esta força, este poder, esta presença, esta certeza. Eu sou inteira, perfeita, forte, poderosa, amorosa, harmoniosa e feliz. Tá aqui, meus amigos. Tá aqui o segredo diário, constante, fazendo valer isso aqui todo momento da minha vida. Esta vai ser o meu mantra, a minha perfeição. Essa afirmação trará condições harmoniosas em torno de você. E a razão disso é porque a afirmação está estritamente dentro de toda a verdade. E quando aparece essa verdade, cada forma de erro e discórdia vai desaparecer. Porque nós somos inteiros, integral. E aí você constatou que você é este ser espiritual, este ser conectado, este ser perfeito. Então, nada menor que isso te pertence mais. Nada menor que isto vem a ti. Porque você sabe que você é inteiro, perfeito, forte, poderoso, amoroso, harmonioso e feliz. E só nisso está a perfeição. Só nisso está a verdade. Então, é uma declaração científica, exata, como a matemática, como a física, como a química. É uma afirmação científica que te coloca dentro de todo o padrão da verdade humana. Esse pensamento e essa atividade é tão forte que transforma o nosso espírito criativo e vem através de toda essa certeza todas as coisas que desejamos. Todas as outras coisas virão por adição. Todos os resultados deste pensamento na mente produzem condições harmoniosas com este pensamento, desta perfeição e dessa verdade. Então, nós não temos dúvida de mais nada. Isso vira o caráter dessa afirmação. E essa visualização será esse mecanismo de conexão com todos os outros processos diferentes de ver, são os processos criativos, que a gente vai começar dentro dessa perfeição, desse poder, dessa harmonia, visualizar tudo o que queremos e as coisas vêm para a gente fluentemente. Porque estamos limpos e conectados. E vamos deixar de ver por esse universo físico e vamos ver com esta visão universal da perfeição. Desse arquiteto maravilhoso que é Deus. Porém, o operador desta linda máquina, às vezes, faz as coisas erradas e não flui. E vai colocar a culpa nos outros
as coisas não estão dando certo, os meus problemas estão aparecendo, e sai de toda esta conexão que tinha feito. Então, qual é o segredo de voltar de novo para o eixo? É de novo pensar e conectar de novo com essas verdades. E fazer de novo esta conexão maravilhosa que existe. Toda vez que surgir um pensamento ruim, vai buscar a fonte desse pensamento e vai conectar a sua verdade de novo. Tornar-se um grande ser é esta capacidade que temos em, sempre que aparecer alguma coisa, a gente saber o caminho certo para mudar essas circunstâncias. Então, Abraham Lincoln, ele sabia disso, ele era um grande homem de verdades. E ele usava bem essas sensações, e ele dizia que todas as vezes que ele estava conectado com estas coisas, era como se ele aproximasse a montanha para si. Essa sensação fazia com que ele percebesse o alcance das coisas, a verdade das coisas, o poder das coisas. Por isso que ele se tornou esse grande homem para a humanidade. Porque ele conheceu todos esses segredos e saber como atraía essas coisas, manifestava essas coisas para si. E o que deseja para o outro, também é uma afirmação para si. E como eu digo sempre, que eu sou o outro. Então, eu tenho que ver nos outros os benefícios para que a minha colheita também seja benéfica. E se enviamos pensamentos de amor, saúde para os outros, isso retornará para a gente multiplicado. E todas as vezes que a gente tiver com um sentimento ruim, a gente mudar isso, não deixar o medo, preocupação, ciúme, cólera, ódio, para que a gente dissolver isso totalmente da nossa vida, dissolver totalmente do nosso mundo, para que a gente não tenha os resultados alterados, certo? E aí, normalmente se diz que o homem que se reconstrói totalmente o homem se reconstrói totalmente a cada 7 anos, não é? Dizem isso. Mas não. Alguns cientistas já declararam que nós nos reconstruímos inteiramente a cada 11 meses. Então, a cada 11 meses, nós levamos um processo de transformação. E esse processo de transformação tem que ser fluente e tem que ser construído conscientemente. De quem nós somos, de todos os defeitos que estão ali para ser tirados, de não culpar os outros, de não sermos nós mesmos. A nossa verdade ser a nossa verdade baseada no que é justo, no que é certo, não é? Nessa unicidade, nessa plenitude, nessa maravilhosa perfeição de Deus. Então, tudo isso gera os resultados. Essa visão de que nós somos, de que nós nos tornamos, de que essas afirmações e essa movimentação de energia através do nosso pensamento, essa onipresença é saber cada momento, é conhecer o nosso caminho, é tirar as ervas, é verificar o solo constantemente, é verificar a nossa vida, é verificar o nosso pensamento, construirmos dignamente, para que essa conexão seja feita. E assim é que nós vamos estar prontos para receber todas as bênçãos e todas as dádivas e toda esta onipresença. E aí volte de novo sempre, diariamente, constantemente, para tudo o que você é, para essa verdade sua, para essa amabilidade natural, nossa compaixão, nossa verdade, nosso amor, tudo isso é a nossa essência, tudo isso é o que nós somos. E a gente vai ter todo esse retorno através da saúde, da abundância e do amor.
Muito obrigada. Até a próxima aula.